Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Seja Eco Podcast. Eu sou Stephanie Pereira e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o poder do abraço. Isso mesmo, como assim o poder do abraço? O que você quer dizer com isso? Fica aqui que você vai entender tudo. Para quem ainda não assistiu o episódio chamado Uma História sobre Perdão, episódio 9, vai lá conferir. O que eu vou contar hoje se passou no mesmo retiro que eu contei essa outra experiência que eu tive lá. Então, enfim, fica a dica, se você ainda não assistiu, corre lá, porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com aquela história que eu compartilhei. Para quem não me conhece ainda, né, quem tá aqui pela primeira vez, tem um primeiro episódio, né, falando a história do Seja Eco Podcast. Eu me apresento rapidamente, eu falo, né, do porquê que eu fiz esse podcast. Eu me chamo Stephanie Pereira e eu sou au pair aqui nos Estados Unidos. E, enfim, se você é cristão, você sabe como que funciona mais ou menos, né, a nossa cultura no Brasil, de todo mundo se abraçar, de todo mundo se receber de uma forma mais calorosa, se é que eu posso dizer assim, né, dentro da igreja. Mas aqui nos Estados Unidos o contexto é um pouco diferente. Em alguns lugares, sim, as pessoas são bem calorosas, mas em outros nem tanto. E eu tô num ambiente que é uma igreja mais tradicional, então acaba sendo um pouco ainda mais distante, digamos assim, essa relação, sabe, pessoa a pessoa, e muito contato e abraços, enfim. Junta um pouco da cultura daqui com um pouco dessa cultura que já é, né, de ambientes mais tradicionais, e isso fica um pouco diferente daquilo que eu estava acostumada no Brasil. Se você não é cristão, então eu não sei se isso vai fazer tanto sentido, né, eu estar explicando primeiramente essa questão, né, da distância, da questão cultural, de como é dentro do ambiente religioso, por talvez você não ter essa vivência ainda no ambiente religioso, mas é só para pegar um contexto aí da situação. Fui para um retiro há mais ou menos um mês e meio atrás, eu acredito, e foram várias igrejas. Foi bem legal, um retiro assim bem diferente do que eu estava acostumada no Brasil, porque geralmente a gente fazia só a nossa igreja, ou a nossa igreja ali meio que junto com a outra, mas não muita gente. Nesse retiro tiveram acho que umas 500 pessoas, foram, se não me engano, 12 igrejas. PS, estou indo para uma igreja hispana. Então, geral lá falava espanhol ou espanhol e inglês, porque muita gente era novinha, enfim, e nasceu aqui, filho de pais de algum país onde fala espanhol e por isso eram bilíngues. Então, todo o retiro aconteceu em inglês e em espanhol. Eu não tinha falado isso no outro vídeo, então só para deixar mais claro. Eu acho que eu não falei. E aí, chegando no retiro, tive algumas experiências e desde a primeira ministração, que foi numa sexta-noite, isso, Deus, assim, falou muito comigo. Então foi choro de sexta a segunda, que foram os dias que teve o retiro. No sábado de manhã, a gente teve uns momentos de ministração e uns momentos de workshop. Esse retiro, o nome era a Batalha do Senhor. Então todas as ministrações, tanto a questão das músicas escolhidas, como a palavra que o pregador utilizava e o tema do workshop, eram sobre as batalhas. As batalhas que nós enfrentamos nas nossas vidas, sejam batalhas internas, questões emocionais, traumas, enfim, problemas do passado ou atuais, sejam batalhas espirituais ou batalhas externas, né, que diz respeito a pessoas que tentam nos ferir, nos machucar, problemas até físicos, enfim, batalhas de uma forma geral. Fomos nesse workshop e aí eles separaram, como era muita gente, separou mais ou menos por idade. A minha sala tava com umas 30 pessoas, eu acredito, mais ou menos a galera ali entre 21, 25, 27, 28 anos. E no primeiro dia eles fizeram uma dinâmica bem legal. Algo que eu achei muito interessante, os pastores, o marido e a esposa, eles tiveram todo um acompanhamento com psicólogos para fazer, né, todo aquele trabalho, até por serem temas delicados, para que ninguém se constrangesse e para que fosse uma experiência bacana mesmo, né, bem direcionada. Eu achei isso bem bacana da parte deles, essa preocupação. Na verdade, não só o nosso grupo, pelo que eu entendi, todos os grupos tiveram, né, esse momento de sentar com psicólogos, entender como tratar do assunto. O que eu acho que é uma dica super válida aí para você que tá à frente de liderança de jovens, adolescentes, crianças, sempre que for fazer um trabalho, até adultos, um trabalho que entre em temas mais difíceis, digamos assim, né, de tocar no assunto, né, difíceis de lidar, tenta um acompanhamento aí, uma ajuda de uma pessoa especializada. Eu tenho certeza que vai ser muito mais enriquecedor para aquilo que você está se propondo a fazer com o grupo. Voltam, fechando esse parêntese. Gente, eu sou um pouco aleatória para quem tá chegando agora, então às vezes eu me perco nas minhas ideias. Espero que dê tudo certo, você consiga acompanhar em nome de Jesus, amém. Fechando o parêntese, esse parênteses, estávamos lá no sábado de manhã numa roda, e foi pra gente compartilhar no papel. A gente não ia assinar, só ia colocar as coisas ali que eram nossas batalhas, coisas que a gente tava carregando, fechar. Todo mundo ia botar papel, misturar, depois cada um ia pegar e ler em voz alta pra gente entender que todo mundo ali passa mais ou menos pelas mesmas batalhas. E aí, no momento onde eles estavam ministrando,
sobre toda essa situação, a esposa do pastor perguntou assim: vocês aqui acreditam em Deus? Acreditam na palavra de Deus? E geral levantou a mão. Aí ela falou: tô perguntando de verdade. Todo mundo aqui acredita de verdade em Deus e na palavra de Deus ou não? Alguém aqui não acredita? Levante a mão. E aí um rapaz levantou a mão. E aquilo me tocou muito na hora. Ele tava, tipo, de frente pra mim. Eu acho que ela não viu, porque ele tava mais ou menos numa direção que ficava na lateral dela. E aí, num momento, eu acho que ela não percebeu que ele tinha levantado a mão. Mas eu percebi e aquilo mexeu muito comigo. Continuamos todo o rolê ali, conversando e tal. No final teve um momento de oração, pediram pra separar em duplas. E assim foi feito. Acabou que ficou eu e um outro rapaz pra orar um pelo outro, enfim. Só que a mãozinha levantada chamou a minha atenção e aquilo começou a me incomodar. E eu comecei a orar, falando: Deus, por favor, se manifeste na vida desse cara. Porque assim, ele foi corajoso pra levantar a mão. Não é todo mundo que seria sincero pra levantar a mão e dizer que tem dúvidas de Deus ou da Bíblia num retiro onde só tem cristão, sabe? Tipo, a pessoa foi corajosa. E se ele tá aqui, mostra que ele tá te buscando. Mostra que ele tá querendo ter esse relacionamento, ou pelo menos ter certeza. Se ele crê ou não, enfim. E eu continuei orando, isso incomodou meu coração, guardei pra mim e fiquei orando. Passou-se um tempo, teve toda a programação, a gente teve jogos, enfim, joguei vôlei, nem sabia que eu ainda prestava pra jogar vôlei, foi até legalzinho. A gente ganhou um jogo, perdeu o outro da final, mas tá tudo certo. E passamos por tudo isso, fomos para o culto de noite. Nesse culto de noite, se eu não me engano, eu fiquei mais incomodada ainda com relação ao cara. Eu não tenho certeza se eu vi esse cara no culto de noite. Eu acho que não. E aí, fomos para o outro dia, que foi no domingo. No domingo de manhã. Teve um momento do culto e eu tava sentada numa cadeira, que era uma fileira, devia ter umas 15 cadeiras, uma ao lado da outra ou mais. Eu tava sentada mais ou menos do meiozinho de um lado, e ele tava sentado na penúltima cadeira da fila de trás, que era no lado oposto. Ou seja, tava distante de mim, mas eu consegui ver e reconhecer que era o cara. Meu coração, na hora, começou a incomodar. E eu lembrei, fazer propaganda aqui do meu irmão em Cristo, Tiago Batista. Ele sempre faz devocionais, gente, todas as manhãs. E eu lembro de ter assistido um devocional dele, onde ele falou sobre ter pregado num lugar e no final Deus levar ele a abraçar uma pessoa e essa pessoa compartilhar o quanto ela tinha pedido aquilo a Deus, né? Um sinal do amor de Deus, enfim. E na hora me veio isso e Deus falou muito forte comigo: abraça ele, vai dar um abraço no menino. E fala com ele que eu tô vendo, que eu tô aqui. E eu fiquei: Deus, isso é coisa da minha cabeça, não é possível que seja o Senhor. Fiquei orando, passou o culto todo e tal. E eu falei: não, se isso continuar me incomodando, no final do culto eu vou até esse menino, vou falar com ele, vou dar um abraço nele, vou, enfim, mostrar que Deus tá se importando com ele, que não é coisa da minha cabeça isso. Só que o que acontece? No final do culto teve um momento de oração, eu destruída, aos prantos, no chão, de joelhos, orando, chorando, me acabando. Quando eu terminei esse momento de oração, cadê o menino? O menino não tava mais lá, gente. Aí eu fiquei desesperada, porque, 500 pessoas não sabiam o nome, não sabia de onde era, não sabia nada. Eu falei: pronto, Deus vai me cobrar, era pra eu ter falado com o menino, não fui lá, enfim, fiquei bem agoniada. Só que até então eu não sabia que a gente ia ter o workshop nesse mesmo dia também. Eu pensei que só era um dia, eram os 2 dias. E aí fui pro workshop. Chegando lá, tá eu procurando ele na sala, eu falei: cara, o menino não vai vir, o menino não vai vir. E enfim, foi chegando gente, e aí me distraí quando eu presto atenção de novo, ele tava sentado no mesmo lugar, e eu também. Então, tipo, ficou um de frente ao outro mais uma vez. E aí eu falei: não tem pra onde correr, se o senhor trouxe esse menino aqui de novo, e eu tô encontrando, e eu tô nessa agonia, é porque é pra eu fazer. E aí, um outro parêntese pra você. Muitas vezes a gente ora pedindo a Deus pra que ele faça algo na vida de uma pessoa, pra que ele resolva uma situação, pra que ele abençoe alguém, e a gente pede pra que Deus faça isso meio que usando outras pessoas, sabe? Meio que tipo: Deus provê, Deus faz isso, Deus... E muitas vezes Deus quer que você seja essa resposta de oração, sabe? Que se você tá sentindo que é pra algo mudar, vá lá e mude, faça, tome uma atitude, uma iniciativa. Obviamente, ore, porque às vezes não é pra você fazer, às vezes é pra outra pessoa, mas ore, se Deus te incomodar, vá lá e faça, seja a resposta da sua oração. Porque se Deus te incomodou, é porque tem algo em você que pode abençoar aquela vida, que pode resolver aquela situação, sabe? Que Ele já colocou em você. Então fica essa dica aí, se você nunca pensou desse jeito. Abençoe vidas. Enfim. E aí, ficou aquela angústia, fala com o menino, e eu fiquei naquela coisa, né? Quando terminar eu vou, e aí, quando terminou, eu vi que ele tava saindo, veio até uma galera pra falar comigo, falei: gente, peraí e tal, e eu fui correndo atrás dele, que nem uma doida. E aí entra a parte da cultura que eu falei, né? Que não é normal isso de chegar e abraçar e não sei o que e tal. Aí eu parei e falei assim: oi, tudo bem? Então, meu nome é Stephanie, e eu fiquei muito incomodada com algo, eu senti que eu deveria lhe dar um abraço,
e queria te dizer que Deus se importa com você, ele tá vendo que você tá aqui e tal, enfim. E aí ele me abraçou todo sem jeito, assim, tipo, pessoa estranha, sabe? Todo sem jeito, mas ele me agradeceu e tal, falou o nome dele também. Enfim, me agradeceu muito e disse que ele ficou feliz, né, com essa atitude de eu ter ido falar com ele, de eu ter percebido algo, enfim. E aí passou. E eu não lembro se eu cheguei a orar pela vida dele, eu acho que não. Não tenho certeza. Inclusive, se eu não fiz isso, eu dei vacilo. Mas enfim, passou um momento, a gente saiu e aí teve as atividades novamente e tal. E nesse dia foi a final do vôlei. A gente acabou esperando até ter o momento da gente jogar. Toda hora tinha alguma coisa e tinha que mudar os horários e tal, enfim. Eu morrendo de fome, sempre eu jantava, tomava café, fazia tudo com as meninas que estavam no meu quarto, ou senão com a galera da minha igreja de uma forma geral. Nesse dia, eu falei pra elas, meninas, eu tô muito cansada, a gente tinha jogado, eu tava brincando lá também nos momentos vagos e tal, tô com muita fome, desculpa, eu não vou com vocês hoje, eu vou na frente, que elas iam pro quarto se arrumar, tomar banho e tal, não sei o quê, e depois iam jantar. Eu falei pra elas, não, desculpa, eu vou comer na frente, eu vou sozinha, depois eu vou, tomo meu banho, tenho que lavar o cabelo também, eu sei que eu vou demorar, enfim. E aí, gente, o que aconteceu? Quando eu tô lá sozinha na minha, foi uma das primeiras pessoas a chegar lá no refeitório. Quem tava lá sozinho? O rapaz. Eu falei, pronto, a oportunidade de conversar com ele vai ser agora. Eu não tive tempo mais cedo, só falei ali rapidamente. Enfim, fui bem na minha cara de pau. Peguei minhas coisas de janta, botei lá no prato e tal. E falei, oi, tudo bom? Licença, quero saber se eu posso sentar contigo. Aí ele falou, tá bom. E aí eu sentei com ele e a gente começou a conversar. E aí, nessa que a gente começou a conversar, eu falei, olha, eu vi que você tinha levantado a sua mão. E aquilo mexeu muito no meu coração. Na hora eu entendi que o Senhor estava querendo falar contigo, sabe? Você tá aqui, você tá disponível. Isso mostra que, por mais que haja alguma dúvida em você, você tá buscando ao Senhor. E no momento que eu pensei em fazer esse vídeo aqui, Deus me trouxe 2 versículos que eu queria compartilhar. Um tá em Jeremias 29:13, que diz assim: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Também tem aquele que fala, né, bater, bater, a porta se abrirá, né, chame, o Senhor vai ouvir, enfim, eu vou colocar aqui mais certinho. Mas o fato é, aquele menino não, né, um homem, já devia ter uns 22 anos. Ele tava buscando ao Senhor. Por mais que ele tivesse alguma dúvida, e ele foi sincero, ele estava buscando ao Senhor. E aí eu parei para conversar com ele, ministrei isso na vida dele. Eu falei, eu entendo, eu já tive muitas dúvidas. E realmente, gente, eu já tive muitas dúvidas. Dúvidas se Deus era real, se Deus era bom. Questões de conflitos internos por conta, né, de ter crescido em uma religião, ter aprendido algumas coisas, depois, por começar a estudar tanto a história como na Bíblia, começar a discordar disso, e aí me afastar, e aí depois afastar totalmente, não só da igreja, mas ou não só de uma religião, mas de uma forma completa, assim, né, do Senhor. E aí vieram várias dúvidas sobre a existência, sobre a bondade de Deus, enfim. Então eu entendo o sentimento daquele menino. E aí a gente tava conversando, e aí ele falou algo comigo que me mexeu muito. Ele falou assim: eu tinha pedido a Deus pra ter um momento, uma oportunidade de falar com você. E Deus me deu esse momento agora, que foi naquele jantar. E ele falou que o fato de eu ter ido, de eu ter tido essa sensibilidade de ter ido até ele, de ter dado um abraço nele, fez ele perceber que sim, Deus é real e que Deus se importava com ele. E aquele momento de oportunidade pra gente conversar mostrou que Deus de fato se importava. Ele precisava compartilhar isso com alguém, ele precisava sentir que Deus estava olhando pra ele. E pra glória do Senhor, né, Deus me usou pra isso. E eu fiquei pensando, cara, tinha várias pessoas naquela sala. Eu não sei se as outras pessoas viram quando ele levantou a mão, mas foi claro, ele não fez assim, ele levantou a mão de verdade. Não sei se eles viram e não foram sensíveis o suficiente. Não sei se viram e ficaram com vergonha de falar alguma coisa, de questionar. Talvez se teve até algum julgamento errado, porque infelizmente muitas vezes nós cristãos erramos, também julgamos as pessoas mal. Mas o fato é, eu entendi que eu deveria ir. Eu entendi que eu deveria dar um abraço, ainda fiquei constrangida, tipo, isso é coisa da minha cabeça e tal. E ele se abriu, ele falou, Deus nos deu essa oportunidade de jantar, sentar e conversar depois, e ele me agradeceu muito. E por isso eu coloquei o título desse vídeo, O Poder do Abraço, porque aquele abraço, por mais singelo que fosse, por mais estranho que fosse, talvez, pra ele, causou um impacto na vida daquele menino. Assim como o Tiago compartilhou no testemunho dele no devocional, do abraço que também causou impacto na vida daquela pessoa com quem ele falou. Muitas vezes as pessoas, elas só precisam de um abraço pra entender que Deus está cuidando delas. Às vezes a gente passa na vida de uma forma assim muito desatenta. As pessoas estão tristes, as pessoas estão solitárias, as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras. E a gente esquece de fazer o que Deus nos mandou, né? Que é amar Ele acima de tudo e amar o próximo como a nós mesmos. E
a gente esquece de tentar servir, tentar ser, de fato, sensível à voz do Espírito Santo, para poder abençoar vidas, para poder perceber quando alguém não tá bem e orar, dar um abraço mesmo, sabe? Trazer para perto, falar, dar uma palavra na vida dessas pessoas. Então, o fato dele ter vindo a mim, dele ter falado no outro dia, ele ainda me mandou uma mensagem, ele me disse que eu tava indo para casa naquela noite, eu não ia te ver mais. Então, assim, eu vejo que Deus, ele realmente preparou tudo, porque o retiro terminou na segunda-feira. Eu fiquei até a segunda-feira. Eu podia ter visto ele na segunda-feira ou não ter visto ele mais depois daquele momento que eu dei o abraço. Mas Deus, ele sabia da necessidade que tinha daquele menino de ter esse momento comigo, da gente conversar, de eu falar pra ele o quanto eu entendia ele, pra ele buscar, pra ele entender que Deus estava olhando ali pra ele e ele se sentir tocado. Então, assim, Deus sabe de tudo, gente. E ele vê. Se você é essa pessoa, como um menino que tá passando por um momento de dúvidas, como eu disse no versículo de Jeremias, né, que tá escrito: buscar-me-eis e me achareis quando buscareis de todo o coração. Busque de todo o coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo. Ele vai se revelar. Até porque ele não mente. Se tá escrito na palavra dele que se você buscar, ele vai falar contigo, ele vai se revelar. Ele vai fazer isso. A segunda coisa, se você é cristão e você não tá atento às necessidades das outras pessoas, tome cuidado. Porque a Bíblia diz que nós somos corpo. E o corpo, ele não funciona separado, ele não funciona se eu tiro um dedo, ele vai morrer ali, sabe? O dedo vai apodrecer. O dedo, ele só funciona se ele estiver conectado. Então, se tem alguém que não tá bem, a gente precisa ajudar. E se você não tá entendendo isso, é porque talvez você não tá conectado no corpo. Então, fica isso pra você refletir. E em 1 Tessalonicenses 5:11 diz assim, eu trouxe 2 versões aqui. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E na outra versão tá, portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. O nosso papel, enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, enquanto pessoa, é exortar, claro que em amor, com sabedoria, mas também animar, alegrar, edificar uns aos outros. É a gente ter essa sensibilidade de perceber quando o outro não tá bem, de perceber que tem pessoas confusas, com dúvidas, com traumas, que precisam de ajuda, e ser esse canal de bênção na vida das pessoas. Sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, sabe? E orem sempre, como eu fiz. Eu falei, Deus me dá a oportunidade. E Deus me deu a oportunidade não só de dar um abraço no menino, mas de conversar com ele depois. E ele abrir o coração e falar pra mim, né? O quanto aquilo foi significativo. Então é isso. Amem mais as pessoas. Abracem mais as pessoas. Sejam um canal de bênção na vida das pessoas. Orem mais. Falem sobre a maravilha do Evangelho, sabe? É isso. Espero que esse vídeo tenha edificado sua vida, que esse testemunho fale com você. Desculpa que ficou um pouco longo, mas que Deus, ele possa de fato te abençoar, ele possa te curar, te trazer graça. Inclusive, se precisar de ajuda, eu tô aqui, não tenho muito seguidor no Instagram, eu demoro de responder, mas eu vou ver a mensagem porque, enfim, não tenho milhares para que eu não consiga ver. Pode falar aqui nos comentários também, se precisar, né, de um momento de oração, de conversa, tô disponível para isso. E, por favor, compartilhe esse vídeo, curta, comente, porque quanto mais você faz isso, mais engaja o vídeo, melhor, o episódio, né? Porque também isso vai para o Spotify e faz com que mais pessoas sejam alcançadas. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você não vai perder nada do que eu tô postando aqui. E não se esqueça, você tem uma voz, então venha fazer uma grande ressonância comigo. Seja eco. Beijo!